nascer pobre não é problema, pessoal. Todos nós, no fundo, nascemos numa relativa pobreza. Mas você não pode morrer pobre. Keynes é preocupado com a geração que vai assumir o poder daqui a pouco, com as ideias que norteiam essa geração. Por isso, Stephen Keynes não é um homem de consenso, é um homem que gera polêmica, porque ele coloca ideias em debate. Neste episódio, você vai conhecer algumas dessas ideias que incomodam políticos, incomodam empresários, incomodam leitores, porque são ideias que nos fazem pensar. Para a nova geração, eu quero alertar que vocês não vão ter dinheiro suficiente quando vocês ficarem velhos. E para mim, esse era o meu maior medo de chegar velho e pobre. Isso que quer dizer, que droga. Porque nós não poupamos o suficiente para a velhice, nós achamos que o futuro é muito mais fácil do que é. Eu fiz aos 30 anos de idade, olha que interessante. Eu já fiz uma planilha para quando eu me aposentasse, quanto que eu ia gastar, patati patatá. E eu acertei, quer dizer, agora com 80, eu acertei basicamente as despesas, mais ou menos por aí, menos remédio, tinha esquecido. É enorme. Então, nova geração, vocês não vão acreditar, mas vocês estão atrasadíssimos na poupança que vocês precisam ter para morrer não na pobreza. Eu fiquei meio bravo quando o Papa usou um caixão de madeira. Falei, não, padre, entendo que durante a vida a gente tem que cuidar dos pobres, mas deixar um recado que você vai morrer pobre no caixão de madeira, não é legal isso. Nós precisamos mostrar para as pessoas que você tem que ser melhor do que seu pai e seus filhos têm que ser melhor do que você. Vocês estão já fadados a serem piores do seu pai. E vocês já estão se conformando que nossa geração realmente deixou uma dívida para você. Comecem a poupar desde já. Vocês não sabem o que é morrer pobre. É um horror. Isso não se faz. Converse um monte de empresários eu conheço, estão pobres agora. Em parte porque eles foram fazer um mega projeto, etc. Então, eu não sei como passar para vocês a minha experiência. Vocês estão todos... Eu estou querendo dar um curso, você podia até me ajudar nisso, para as crianças de 5, 6 anos serem os contadores da família. Você vai falar com o pai, o que eu gastei, quanto que eu ganhei, e vão fazer o balanço, ativo, passivo, e vocês todos vão descobrir que vocês estão gastando demais. Vocês não têm dinheiro, não estão fazendo previsão para casa que está deteriorando, vocês não estão fazendo previsão de doenças, não estão fazendo previsão para aposentadoria, vocês não estão entendendo. Nosso maior medo, você sabe qual era? De chegar a ser velho e depender dos filhos para viver. Isso é típico dos chamados conservadores, de não depender dos filhos. Isso é a morte. Quer dizer, você já está pobre e ainda precisa estar dependendo dos seus filhos. Eu entendo, realmente é difícil chegar para o seu pai e falar, desculpa, meus filhos são mais importantes que o senhor. O amor é para frente. Eu tenho que cuidar para que meus filhos sejam melhores e não piores. E isso não está na cabeça de muita gente, de que você não pode depender dos filhos na idade. Todos vocês deixarem tipo 1 milhão ou 600 mil reais de herança para o seu filho na hora que ele se forma da faculdade. Não no final da vida. Aí eu concordo com a esquerda. Dá esse dinheiro no final da vida, dá no início, quando eles estão precisando. Se nós formos agricultores,
na área pleistocene, não estaríamos deixando para os nossos filhos o quê? Uma gleba de terra. Nós íamos ajudar a tirar árvores. Né? Então, todos os jovens antigamente nasciam com um pouquinho de terra. Eles têm razão, de certa forma. A nossa geração ganhou dinheiro muito fácil. Verdade seja isso. Passava um diploma e você... E nossa geração, de fato, exageramos em trocar o carro todo ano. Então, eu concordo que a nossa geração exagerou, mas nem todos, né? Mas exagerou no consumismo. Isso está morrendo, isso é um lado bom. Mas eles estão totalmente enganados de quanto que eles podem gastar nele mesmo. A vida pessoal em primeiro lugar e depois o trabalho. Para as novas gerações, o sucesso profissional já não é tão importante quanto a saúde física e mental. Trata-se de uma tendência no mercado de trabalho em que o profissional rejeita posições de chefia. O fenômeno é liderado pela geração Z, formada por pessoas nascidas a partir de 1997, que priorizam a qualidade de vida. Eles vão viver subsistência. Eu vou ganhar o tanto quanto eu preciso para me satisfazer. E minha satisfação é budista, né? Que é reduzir os desejos ao máximo. Mas e os outros que não conseguem? E o seu lado de esquerda? Como é que você vai fazer? Vai deixar o seu vizinho morrer só porque você teve sorte de estar no momento certo? Kenneth nos ensinou que ideias mudam o mundo, mas é preciso ação, é preciso vigiar, controlar e acompanhar. De fato, sorte tem uma componente na vida, muitas coisas. Todos nós chegamos onde lá por um pouquinho, uma ou duas sacadas de sorte. Por exemplo, a edição de Melhores e Maiores, eu deixei minhas pesquisas lá na USP em tabelas que você podia ver. Aí entrou uma moça que eu não conhecia, né, entrou na minha sala, disse, o Chicão está aí? Falei, não, ele já saiu. Ah, tá bom. Ela estava tirando a cabeça da porta, aí ela voltou e disse, o que são essas tabelas que o senhor está fazendo? Isso são pesquisas que eu estou fazendo com edição de melhores, do quem que era anterior, eu copiava. Quem? Isso? Eu trabalho no quem. E no dia seguinte me levou a falar com o presidente da Visão. Olha o que esse cara está fazendo. Agora, olha interessante, houve sorte, né? Ela entrou, mas eu estava preparado para essa sorte. É isso que está faltando na cabeça das pessoas. Sorte é realmente, mas 90% não está preparado quando a sorte vier. Pô, aí você está pedindo demais, né? Nosso maior problema no Brasil é a Previdência. 26 anos eu estava na Veja, escrevi um artigo na Veja. Pessoal, olha aqui, a Previdência vai quebrar no ano 2000. E eu acertei, por incrível que pareça, porque a partir do ano 2000, as reformas que se fala não eram reformas, era postergar o problema. Que coisa que administrador não faz, ficar postergando o problema. Não, vamos doela, quem doela, vamos resolver agora. Bom, então não estamos postergando e agora não dá mais para postergar. Acabou. Esse é o déficit da Previdência Social. O déficit da Previdência. As contas da Previdência são tão absurdas. O rombo da Previdência Social, mais uma vez, bateu recorde. O Brasil quebrou. Alô, ouçam, vocês não estão entendendo. E se vocês acompanharam esses últimos 4 meses, 3 figuras do governo estão dizendo que quebrou. Não é Cannes da vida, que há 50 anos está falando isso. Membros do governo estão lentamente comunicando de, olha, vai quebrar em 2027, vai quebrar em 2028, e tem esse escândalo agora da Previdência. Então, o que vai acontecer?
vai haver um calote e calote é muito ruim para as pessoas. Stephen Charles Kennedy é um guru, no real sentido da palavra. Ele sempre ensina. Ele nunca aceita uma situação como sendo irreparável ou como sem solução. O que vai acontecer? Nós vamos voltar para uma idade média. Cidades menores, governo mais enxuto. E a vida na Idade Média não era tão ruim assim quanto a história retrata. As crianças tinham responsabilidade. Então, numa cidade menor, todo mundo é importante. Inclusive, os livros de história daqui 300 anos vão retratar que a Idade Média começou no ano 300 e foi até o ano 3000. Nós estamos na Idade Média e a gente não percebe. Né? Bom, nós vamos para uma Idade Média. Pequena cidade, emuralhadas, ninguém aqui é os condomínios, né? etc. E vamos nos conhecer mais nossos vizinhos, nós vamos ter menos política, porque a política vai ser distrital, os vereadores vão ter mais poder. Então nós vamos shrinking, vamos ficar menores e mais felizes. Agora, vamos evoluir? Não, a cooperação humana da Idade Média era muito pequena, porque não haverá mais empresas de 300 mil funcionários e nem vai ter cidades grandes. Isso pode durar 200 anos. Eu não queira, isso que me assusta. Eu conversei com um chinês e ele falou, não, vocês são muito afoitos no Brasil, vocês querem mudanças rápidas. Olha a China, demorou 5.000 anos. Então, calma, Canis, daqui 200, 300 anos vai estar tudo certo no Brasil. Muito interessante no posicionamento de Kennedy é que ele ouve o contraditório. Ele não é uma pessoa que está dentro de uma bolha. Ele é uma pessoa que está dentro de um país complexo, com várias variáveis, e ele ensina a olhar problemas em todas as variáveis. Isso é outra coisa que não acontece no mundo moderno. Todo mundo falando de inclusão, inclusão, inclusão. Na comunidade, eu sou comunitarista, essa é a minha filosofia, que é o futuro, que são pequenas cidades comunitárias, que a gente está mais preocupado com o bairro do que com Brasília. Bom, nas comunidades, sabe o que acontece? Nós temos a figura da exclusão social. É mais importante a exclusão social. Ah, você está prevaricando com a sua esposa? Olha, Joca, deixa eu te contar. Nós não estamos gostando disso. Você para de cornear a sua esposa. Senão nós vamos expulsar da muralha da comunidade. Então isso está faltando. Que é o que eu fazia, né? Quando eu falava para os meus amigos, os ingleses são mais comunitários e o inglês acha que não, tem que te falar que você está fazendo bobagem na vida. Então nós vamos caminhar nesse sentido. Isso é ruim. A geração Z está indo nesse sentido já. Em um mundo totalmente polarizado e um Brasil polarizado, Kennedy escolheu nem a esquerda nem a direita. Ele escolheu a lógica. Ele escolheu os argumentos e ele escolheu a matemática. Por isso, tanto incômodo quando se lê as suas colunas. E eu espero que o bom senso mais dia apareça. Nossos jornalistas, um horror. Eles se acham, inclusive, e não sabem nada do que estão escrevendo. Nada, eles são jornalistas. Inclusive, a especialidade dele não é a especialidade do que ele está escrevendo. Então, eu preferiria muito mais um economista que não deu certo como economista, mas escreve bem para Chuchu, para ele traduzir para mim, entendeu? Ele vai fazer um melhor trabalho. ChatGPT eu acho que é uma solução para educação. As pessoas não vão ser mais burras, pelo menos vão consultar o ChatGPT antes de emitir opinião. Aliás, as pessoas não vão mais omitir opinião. Essa liberdade de opinião é uma maior bobagem. Não é o Estado que vai controlar isso, você mesmo. Se você não sabe nada do assunto, fique quieto, por favor.
É triste porque nós, os conservadores, têm a visão o seguinte: todo mundo pode ficar rico. Como é que é? Todo mundo pode ficar rico. Claro que você não pode se separar da esposa, você não pode fazer um erro e quebrar a empresa, você não pode ter um monte de diamantes, você não pode jogar nos bets, olha que horror. Então, tem muita coisa, você quer ficar rico, você não pode entrar nessas frias. Agora, por que nós somos conservadores? Porque o problema não é ficar rico, é manter a riqueza uma vez você chegar lá. Então não adianta fazer uma sociedade que você fica rico e depois 3 gerações você é pobre, aquela frase famosa, pai rico, filho nobre, neto pobre. Então por isso os conservadores são conservadores. Diz, filho, não vai gastar em mulheres, não vai fazer bets, não vai ficar fazendo nada apesar de ser rico. A esquerda, eu posso entender, vende o peixe, e aí por isso que eles se elegem, diz, olha pessoal, vamos acabar com o capitalismo, você fica rico na hora. E não é verdade. É uma mentira e as pessoas acreditam. Normalmente, quando se define o problema corretamente, a solução está próxima. E ele explica e ensina isso. E eu converso muito com pessoas mais simples para entender como é que é o resto do mundo. E esse rapaz tinha 17 anos, parecia muito bom, inteligente, e o sonho dele é fazer advocacia, mas ele não tinha dinheiro para o cursinho. Eu falei, olha, então está resolvido, eu vou te pagar os R$400 para o cursinho. Ele entrou, tá rico, virou, como chama, diretor, sócio do escritório, e ele só falava bem de mim, era Deus do céu e o Cânion na terra, tá? Ficou até incômodo. Eu falei, não, calma, Fernando, calma, eu te ajudei sim, mas foi só R$400. Não, professor, não foi por causa disso que eu estou te agradecendo. Não são os R$400. O que é, então? Quando eu vinha pagar o boleto, para o senhor pagar, o senhor ficava conversando comigo 15 minutos. E o senhor me deu um conselho na vida melhor que o outro. Eu estou agradecendo isso. E eu sou rico por causa desses conselhos que não contam, porque aqui tem muita gente que quer os pobres, não ensina matemática financeira, para eles não entenderem o que é taxa de juro real e nominal. Entendeu? E o senhor... Aí eu falei, olha que tristeza. Muita gente ensina os pobres a odiarem os ricos, em vez de, entre aspas, puxarem o saco dos ricos, serem amigos dos ricos e tentar cavar umas ideias ou outras que a gente dá com o maior prazer. Essa história que você acabou de ouvir, este é Stephen Charles Kennedy. Kennedy é mais do que um acadêmico ou um colunista. Ele é um catalisador de mudanças. Porém, um catalisador de mudanças que acredita no Brasil e acredita no potencial que esse país tem para dar a volta por cima. Eu meto pau nos economistas, mas eu errei. Eu deveria ter metido pau na ciência econômica. Mas quem sou eu aos 26 anos de idade meter pau na ciência econômica? Que no fundo é o que está errado. Né? A ciência econômica vem de... Economista vem de administrador de fazenda. Até hoje fala Ministério da Fazenda, né? Porque por 2000 anos não existia indústria e era fazenda. E os economistas sabiam ouro, milho, preço da soja, taxa de câmbio, se a terra marginal vai dar lucro. Eles pararam. Quando vem a industrialização, eles pararam no tempo. Estão lá ainda, não aprenderam. E nós estamos pagando um preço elevado.
todos os economistas, todos, falaram que o Plano Real não ia dar certo. O PT caiu em cima de mim. O Brasil nunca vai dar certo, que negócio é esse? E quando eu estava falando de produto popular, a tese da vamos fazer produtos para os pobres, estava no meu livro. Você não está brincando. E o PT contra. Então esse pessoal não pensa, eles estão aqui. Em vez de, pô, vamos vender para pobre. Ah, mas a margem de lucro é menor. É, de fato. Vai ter que vender em quantidade. Ah, Rolls Royce é melhor. Margem de lucro enorme, mas não vende para ninguém. Kenneth mostra que é importantíssimo que cada um de nós se proteja, fazendo sua própria poupança, administrando seus bens, se preparando com conhecimento, com adaptabilidade. Ouvi-lo sobre esse tema é sempre enriquecedor. A esquerda não percebe que não é para exigir que o pessoal de 18 até os 28, digamos, pague imposto. Aí ele vai ganhar o dobro. Vai ganhar o dobro no início da vida. O que você acha que faz comprar isso? Aí eles não vão pagar juro. Não vão pagar juro. Aí eu faço um acordo com você. Você tem 18 anos, eu sou de direita, eu acho um absurdo taxar vocês no início, filho. Vamos fazer o seguinte, por 10 anos eu vou pagar os seus impostos, tá bom? Mas, aos 29, você vai pagar um pouquinho mais de imposto do que eu pagava. Você topa? De bom grado. Claro que o imposto a mais não vai ser 10%, vai ser 2%, 3%. Isso não está na pauta da esquerda brasileira. Então eu fico muito triste. A esquerda não defende os pobres com produto popular, produto para classe C e D, não pagar imposto até os 28 anos de idade, permitir você escolher se vai usar aposentadoria pública ou aposentadoria própria. Você mesmo vai criar um fundo de pensão com todo mundo da fábrica. Quando eu publiquei esse artigo, a liberdade de escolher por si, o sindicato na Previdência, sindicato dos previdenciários, me perseguiu. Porque eles não queriam perder a boquinha. A Veja não me apoiou. Entendeu? A direita não apoiou. Mas o que você está brincando? Você está deixando o Estado pegar 28% do salário. E não dá nada em troca? Então, desculpe, parte nós merecemos o governo que a gente tem. A democracia acabou. Por quê? Na realidade, a luta política sempre foi dos jovens contra os velhos. Os jovens querendo mudanças mais rápidas, porque nós somos mesmos lerdos, e nós, velhos, dizendo, calma pessoal, nada de mudança brusca, revoluções são perigosas, nós temos história disso, e onde nós também estamos certos. Mas agora mudou. O Marx achou uma saída legal de jogar trabalhador contra empresário, que também é jovem contra velho. Mas agora não funciona. Por quê? Porque agora, pela primeira vez na história do mundo, nós temos 5 gerações. Os boomers, os X, os millennials, os geração Z e a geração alfa, que tem até 11 anos, talvez a gente pode deixar. E a democracia não contempla isso, que nós temos 5 interesses diferentes. Porque cada um... Eu ainda tenho celular, eu tenho telefone fixo em casa, né? Quer dizer, eu sou realmente jurásico. Esse não tem mais celular fixo em casa. Esse já nem celular tem, esse aqui. Então, nós temos que criar um sistema político onde cada uma dessas gerações são representadas. Não é cada estado. Não, é geração, que cada uma geração tem interesses diferentes. Cada geração deveria ter uma constituição diferente. Então, o que eu estou vendendo peixe é que
os políticos têm que pensar, em vez de representar o Estado, você tem que representar a geração, uma. E eu encerrei um congresso de mulheres na política, e eu falei, só quero avisar uma coisa, vocês estão entrando na política, mas não é para defender a pauta da mulher. Vocês estão entendendo? Todas vocês não se elegem porque vocês vão na política defender a causa da mulher. Vocês nunca vão ser eleitas. O que vocês têm que fazer? Fazer o que vocês sempre fizeram. Defender os seus filhos. Defender os interesses dos seus filhos, dos jovens. E vocês não estão defendendo que eles estão pagando uma aposentadoria nossa. Tudo que está contribuindo vai para nós. Vocês não estão defendendo que seus filhos não deviam pagar imposto até os 28. Esse é o nosso problema. Sem dúvida. Isso vocês, jovens, também têm que levar em consideração. O que é inteligência? Tem várias definições de inteligência. Aquele que eu uso, inteligente é a pessoa que consegue connect the dots, conectar os pontos. Esse é o cara inteligente. Esses dois se conectam. 90% das pessoas não fazem isso porque nós não... Isso é chamado aprender a pensar, né? Nós não ensinamos a pensar que é conectar pontos, que é difícil, não é fácil. E eu também, até os 40 anos, eu achava que inteligência era erudição. Quanto mais você soubesse, mais inteligente você é. Na realidade, não devíamos estar estudando Aristóteles, Platão e Kierkegaard. Por quê? Porque esses três têm uma série de ideias, não uma só. Então eu não vou estudar sobre pessoas, eu vou pensar sobre ideias. Vou pensar ideias. Então nosso ensino está totalmente errado. E eu recomendo não fazer faculdade. Se você é uma pessoa simples, não tem dinheiro para uma faculdade, não faça faculdade, pelo amor de Deus. E isso é uma desgraça dos nossos últimos 6 governos. Os nossos ministros da educação eram todos economistas. Não sei porquê, mas alguém escolheu que economista entenderia de pedagogia mais do que um pedagogo. E aí eu faria imediatamente teste de vocacional, de graça. Eu daria um QI, teste de QI, aos 9, 10 anos para as crianças. E chegaria para os pais e diz, olha, tem uma má notícia e uma boa notícia. Seu filho só tem um QI de 102. Ele não vai ser médico. E se vocês quiserem ele ser médico, ele vai se formar e vai ser o pior médico da classe. Mas se ele escolher uma profissão técnica, ele vai ser talvez um dos melhores. Na Idade Média, você sabe o que acontecia? Você era o que o seu pai fazia. E olha a vantagem competitiva que você tinha. O pessoal na Idade Média começava a vida 10 vezes melhor. Todos! Ele sabia consertar sapato. Dava um show aos 18 anos. E o pai, adivinha se o pai estava feliz? Ele ensinou seu próprio filho. Olha que delícia que hoje médico tem e advogado tem. Muitos médicos ensinam seus próprios filhos e advogado. E aí os liberais, não, ele tem que fazer o que ele gosta, não, ele tem que ser feliz, deixa ele escolher a profissão. Eu quero que você seja feliz. Não, eu quero que meu filho seja útil. O legado de Stephen Kennedy é muito poderoso. Você viu nesses 3 episódios o posicionamento firme que ele tem em relação a vários assuntos. Ele continua incomodando
e tomara que continue nos incomodando por muito tempo.